Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando, exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus.
quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao nosso culto especial Legacy. Esse culto... Obrigado, glória a Deus. É legal quando vocês participam assim, a gente fica animadão, sabia? Mas esse culto Legacy, ele vai se repetir ao longo dos anos, é mais ou menos como o culto da visão que a gente tem no começo do ano. Mas o culto Legacy tem um outro propósito. O culto Legacy tem o propósito de construção de legado, de nos ensinar sobre a construção do legado do reino de Deus na terra e de nos levar, nos permitindo participar desse legado. Quantos querem participar do que Deus tem feito? Portanto, olha para o lado e fala, bem-vindo à construção do reino. O reino é legado, querido. Tem um cara gigante do evangelho, um dos pais da fé, chamado William Carey. William Carey é da igreja moderna, agora de 1800, 1900, não está na Bíblia, mas é um dos nomes que já foi muitas vezes comparado com Paulo. Paulo, o apóstolo, você sabe, o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Se você tiver que sentir inveja de alguém um dia, não sinta inveja de quem tem um corpão, de quem tem um carrão ou de quem tem um dinheirão. Sinta inveja de Paulo. O único apóstolo póstumo foi encontrado por Jesus no caminho, teve seu nome trocado e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Se tiver que ter inveja de alguém, tem inveja de Paulo. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas. William Carey, esse que foi comparado a Paulo, um inglês analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, nascido em origem simples. Ele cresceu, conheceu Jesus e aprendeu a falar mais de 20 línguas. Não só a falar, mas a escrever também. Foi enviado de maneira missionária para a Ásia, para a Índia. E lá na Ásia, ele traduziu a Bíblia. Lembre, um analfabeto, que já não mais era analfabeto, traduziu a Bíblia para 22 idiomas. E distribuiu a Bíblia e evangelizou a Ásia. Sem dúvida, é um ministério grande, você concorda comigo? Sem dúvida tem autoridade, você concorda comigo? Esse mesmo William Carey, ele tem uma frase que muda o jogo. Ele fala assim, ó: faça coisas grandes para Deus e espere coisas grandes de Deus. Simples, né? Ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte: sempre espera que Deus faz coisa grande. Ele sempre está fazendo, ele sempre vai fazer coisa grande. Mas, se você tiver expectativa que Deus é grande, trabalhe como se você estivesse trabalhando para um Deus grande. É a sociedade perfeita. A minha fé é de que Ele é grande e Ele que é. Eu sou. Ele é grande. E eu queria hoje falar um pouquinho da nossa igreja para você. Quantos amam a Nova Estação como família? Quantos percebem que nós temos crescido? Glória a Deus por isso, amém? Quem dá o crescimento é o Senhor, você crê nisso? Glória a Deus. Nós somos extremamente gratos pela Nova Estação. Extremamente gratos. Nesse mês de junho a gente completa 6 anos de Nova Estação. Tem muita história para contar.
Inclusive, anota aí na sua agenda, nesse mês de junho, os 2 últimos domingos serão domingos de celebração especial de aniversário de 6 anos da Nova Estação. No penúltimo domingo do mês, a gente recebe o pastor Tiago Madruga, de Campinas, careca. Sabe que sempre tem um kit de careca aqui de convidados, esse é mais um, tá bom? E no último culto, a gente recebe a Carisma Green, que vive nos Estados Unidos, irmã da Pri, cunhada do pastor Renato da Igreja Viva. Vai ser incrível. Bom, nós somos gratos pela Nova Estação, gratos pelos 6 anos e gratos por esse local também. Quem se sente confortável aqui nesse local? Sem dúvida, esse lugar é muito bom para nós. É cheiroso, não é verdade? Está sempre limpinho, é bem iluminado, tem algumas tecnologias, tem um telão em HD, tem um som macio, confortável, às vezes faz mas tudo bem, todo som faz Mas sem dúvida, a cadeira é gostosa também, não é? Que coisa boa. E a gente chega e tem lugar para estacionar, isso não é o máximo? E não tem nenhum vizinho para falar, para que esse som, vou chamar a polícia. É um lugar que a gente podia chamar de lugar perfeito. Mas eu posso confessar uma coisa para vocês? Vou falar, estou nem aí, tenho intimidade com vocês. Com muita gratidão no meu coração por esse campus, porque a gratidão está em primeiro lugar, eu já tenho sentido, já nasceu dentro de mim há algum tempo, uma indignação santa. Um negócio assim, ó, eu olho para esse lugar e falo assim, Senhor, derrama mais Jesus, mais da Tua presença, mais do Teu fazer, mais do Teu mover, mais batismos, mais restauração, mais glória, mais gente. E aí eu olho para a igreja e é como se eu estivesse escutando Deus falar assim, Ele nunca falou isso para mim, tá bom? Mas é como se eu estivesse escutando Deus falar assim, tá bom, como que eu derramo? Aonde esse povo vai sentar? Quando eu fizer evento aqui, onde eles vão ficar? E para fazer xixi, que é um homem e uma mulher por vez? E criança, só cabe 25, 30 por culto. Não vai dar, meu filho. Vocês precisam se mexer. E essa indignação santa, ela me traz hoje para conversar com vocês. Você aceita um papo aqui? Que bom que 4 pessoas querem esse papo comigo hoje. Glória a Deus. Os outros aceitam também? Ai, glória a Deus, que bom, coisa boa. É tempo de nós alinharmos os nossos corações como família. E nós não estamos falando só que a gente precisa de um novo local. A gente precisa de um novo local. Isso é fato. Mas a gente precisa de um novo local para quê? Para que a gente possa alinhar cada vez mais aquilo que nós temos vivido na prática, na nossa operação do dia a dia, com a visão que Deus tem derramado para essa família, para essa igreja. Não é só sobre um localzão bonitão, um campusão, uma igrejona, mas é como nós podemos abençoar, como nós podemos abençoar mais pessoas através do que o Senhor tem derramado na nossa vida como igreja. E assim, claro, expandir a nossa infraestrutura, o nosso espaço físico e, por isso, a nossa família e o reino de Deus. Então a gente precisa alinhar o nosso coração. Vamos alinhar? Eles vão colocar para você um versículo na Bíblia, aqui, pode passar a tela para mim, que é um versículo mais ou menos muito conhecido, tá? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu amo esse versículo do profeta Zacarias, do capítulo 4, do versículo 6, que fala muito na minha vida, que me moveu muito, e que move muito a Nova Estação também. Mas a gente não pode recortar esse versículo e falar assim, bora, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus, bora. Mas a gente precisa entender o que é isso aí. Então eu vou trazer um pouquinho de contexto para você na Bíblia hoje, pode ser? Vamos embora junto? Israel, você já vai abrir a Bíblia já já. Israel, ela é conquistada pela Babilônia. O rei Nabucodonosor invade Israel. Toma o povo, retira o povo do território, os israelitas são retirados do seu território original e são levados para a Babilônia, onde eles passam 70 anos no tal cativeiro
babilônico ou exílio babilônico. Os israelitas não estavam mais na sua terra. Eles estavam na terra de outros, como forasteiros, aprisionados, trabalhando para eles, vivendo como eles, comendo como eles, morando como eles, e não como israelitas. Acontece que 70 anos depois, a Pérsia, que não é a Babilônia, a Pérsia tem um rei que se chama Ciro. Ciro, rei da Pérsia, toma a Babilônia, invade a Babilônia e conquista a Babilônia. E coloca a Babilônia como parte da Pérsia, o grande reino da Pérsia. E ele olha para a Babilônia e fala assim: então os caras aqui que não tem nada a ver com a Babilônia, são israelitas. Vocês podem ir embora. E libera os israelitas. Escolhe entre os israelitas um homem, Zorobabel. Zorobabel é muito importante, já falo dele. E coloca sobre Zorobabel a autoridade de governador dos israelitas. E fala: vocês podem voltar para sua terra, Zorobabel é o líder, e lá vocês podem reconstruir o templo que foi destruído. Que templo? Quando a Babilônia invadiu Israel e conquistou, Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou destruir o templo onde o Senhor era adorado. O Senhor, o nosso Deus. Então, quando Israel volta sob a liderança de Zorobabel, ele tem uma responsabilidade: reconstruir o templo. Ele, junto com Josué, que não é o Josué lá de Moisés, é outro Josué, que pode ser chamado também de Jesua. Jesua ou Josué, que era sacerdote e chefe dos sacerdotes. Então você tem Zorobabel e Jesua ou Josué e outros líderes do povo organizando a reconstrução do templo. E eles reconstroem o templo, reconstroem o altar de adoração, finalizam a obra e reativam o movimento espiritual dos israelitas de adoração ao Senhor. Sabe quem era Zorobabel? Além de governador desse povo todo, Zorobabel era descendente direto de Davi. Zorobabel, Jesus. Zorobabel está na linhagem de Cristo, assim como Davi está na linhagem de Cristo. Você pode falar uau? Muito bem. Então eu dei um resumo da história para ir para a história agora. Porque os israelitas voltaram para a sua terra, eles estavam na sua terra, eles tinham a missão de reconstruir o templo. Presta atenção em mim, nós estamos falando de construção hoje. Mas como que essa reconstrução se inicia? Abre a Bíblia comigo em Esdras, Velho Testamento. Esdras, capítulo 2, versículos 68 e 69. Esdras, no capítulo 2, a partir do versículo 68. Olha só como essa reconstrução se inicia. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram o que está escrito na sua Bíblia? Ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, o que está escrito na sua Bíblia? Deram a tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Sabe como começa? Eles voltam para a terra, eles chegam na terra, primeiro passo, como começa tudo? Com ofertas voluntárias, com sementes. Diga assim, olhando para mim, fortão, firme, sementes. Lembra do fluxo da semente que eu fiz aqui um negócio aqui assim para você? Lembra? Fala semente. Tudo começa na semente, fala isso. Muito bem. E essas ofertas, essas sementes, elas foram especificamente direcionadas. Esdras 3, 7. Um capítulo na frente, no versículo 7. Então, eles deram início,
Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope toras e cedro que tinham sido autorizados por Ciro, o rei da Pérsia. As sementes, as ofertas, elas foram usadas para coisas específicas. Olha aqui, ó. Deu dinheiro para o pedreiro, para o carpinteiro, para o transportador que ia buscar a madeira, provavelmente para a loja da madeira. Pô, me manda aí 12 tora tal. Tá, manda um WhatsApp pro cara lá, ó, o barco tá indo buscar. Vai, busca, passa o Pix, vem a tora. Então, esse dinheiro foi usado especificamente, objetivamente, com mão de obra, com materiais, com serviço, com transporte, está escrito na Bíblia. E então, olha só então, depois que a oferta foi feita, depois da semente. Muito bem. Depois que a oferta foi feita, eles começam a obra. Quando? Olha só, Esdras 3:8, um versículo na frente. Esdras 3:8 diz: no segundo mês do segundo ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém. O segundo mês do segundo ano significa que eles já estavam 1 ano e 2 meses depois do dia que eles pisaram a primeira vez, dia 0. Todo mundo faz oferta, semente, não, vamos ajudar esse negócio, não sei quanto de ouro, não sei quanto de prata, vamos embora, tem que fazer projeto, tem que pagar carpinteiro, tem que pagar pedreiro, tem que comprar tinta, tem que mandar o Pix. Então faz o seguinte, data 0, faz isso primeiro, começa aqui. 1 ano e 2 meses depois, só então, deles terem preparado o caminho para isso, então, é o que a Bíblia diz. Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesuá, filho de Josadaque, cada nome, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Vocês perceberam que a história tem Às vezes a gente lê isso aqui para bater a meta de Bíblia no ano e a gente não percebe essas nuances. Mas tem umas nuances em 4, 5 versículos, se amarram com o outro e falam, primeiro veio a semente, que abriu o céu para que com o trabalho o templo fosse reconstruído. Você percebe? Então eles começam a reconstrução do templo. Pedra sobre pedra, tijolo após tijolo. Cada instrumento, inclusive alguns voltaram, alguns objetos, alguns móveis, voltaram lá da Babilônia a mando de Ciro. Não, isso aqui é dos israelitas. Manda devolver lá, o CEP dos caras é tal. Mandaram lá. E quando eles começam a reconstrução, há uma grande alegria em Jerusalém. A Bíblia diz que tem festa, adoração, louvor, choro, canto. O povo fica louco, imagina. Estamos 70 anos presos na Babilônia, o troço está acontecendo, é agora. Mas é óbvio que tudo é alegria. Já tentou abrir um novo negócio, começar um novo projeto, contar que você está bem? De um lado vem alguém fazendo festa, do outro lado vem a oposição. E existia oposição para Zorobabel, para o governador, existia oposição para a reconstrução, tanto de dentro quanto de fora de Israel. E aí, por uma questão de divisão de interesses, divisão de energia, fica a dica, se você ficar dividindo muito seus interesses, você não tem energia para o propósito de Deus na sua vida. O propósito era a construção do templo. E aí o negócio vai daqui, vai dali, tem algumas dificuldades, oposição, dúvida. Sabe o que acontece? A reconstrução do templo para. Cada um foi cuidar da sua vida. Como eles tinham acabado de voltar, pararam. Estou com dúvida, não sei, eu vou cuidar da minha vida. Vou construir a minha casa, vou construir o meu próprio negócio, vou fazer as minhas coisas. E Zorobabel é, infelizmente, segundo a história aqui, impedido de continuar a obra. Tem o líder, tem o dinheiro, tem os recursos, mas cada um foi cuidar das suas coisas.
E aí, como que... Você já sabe que eles terminaram de construir, certo? Eu falei para vocês que eles construíram lá no comecinho. Mas como, então, se ficou pausado esse tempo, é mais ou menos 20 anos, sem construção, como que eles terminaram de construir? Porque houve uma conclusão da construção. Você quer saber? Quer saber? Quem quer saber, levanta a mão. Que bom que você está aqui. Nesse contexto da obra parada, nesse contexto de um certo desânimo de continuidade, de parar no meio do caminho, de não dar conta de ir até o final. Contexto brabo, hein? Alguém já parou no meio do caminho aqui? Alguém já parou de ler um livro no meio do caminho? Cara, uma vitória terminar de ler um livro. Termina e fala, eu li tudo, velho. Mas se a gente não consegue ler um livro, cara, imagina na hora que a vida vinha esmagando você e eu para terminar um projeto direito, um negócio que você vai apanhar de concorrente, vai apanhar de oposição, vai apanhar do Instagram, porque vão julgar você, cancelar você, vai perder 10 seguidores. Eu acho que eu estou errado. Nesse contexto da obra parada, Deus envia profetas. Profetas. Deus, que é eterno em sua bondade, justiça, poder, Ele enviou Ageu e Zacarias. Se você está grávida, grávido, pensando em engravidar, está aí 2 nomes contemporâneos para você, Ageu e Zacarias. Quem assistiu Trapalhões aqui? Eu assisti, tudo velho, os velhos. Tem 10 velhos na igreja. Moçadinha nem sabe o que é Trapalhões. Ageu e Zacarias são profetas pós-exílio. Eles viveram, atenção, guarda isso comigo, no mesmo tempo. O povo voltou da Babilônia, pós-exílio. Ageu e Zacarias profetizavam ao mesmo tempo. E mandavam profecias para o povo e para os líderes do povo concomitantemente. E nisso, eles foram enviados para lembrar Israel da dependência do poder de Deus. Você vai abrir comigo primeiro o livro de Ageu, no capítulo 2, versículos 1 a 9, rapidinho. Ageu, capítulo 2, versículos 1 a 9. Ageu, ele repreendeu os israelitas por terem esquecido da obra do templo. E ele animou os caras para voltar para o trabalho, só que com a palavra do Senhor. Ele era profeta, amém? Então, olha aqui, ó. Está aí no texto, pode ver. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte, versículo 3. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim, diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Versículo 9 para encerrar. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Quantos podem falar amém para a palavra de Deus? Você percebe o poder que há nisso? Aí vem Zacarias do outro lado. Ageu está falando isso de um lado, Zacarias vem falando do outro lado, porque eles estão trabalhando na mesma época. São 2 bocas do céu na mesma época, profetizando. E Zacarias, ele encorajou Zorobabel, o líder governante, e disse para ele: você
vai ver o templo reconstruído. Então você vai abrir lá no livro de Zacarias agora, no capítulo 4, versículos 6 a 10. A Bíblia diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Olha só, que lindo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que você é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces deste templo, suas mãos também a terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Quantos entenderam o texto? Que bom, porque eu não vou ter tempo de explicar ele. O mesmo Deus que através da vida de Ageu profetizou, que através da vida de Zacarias profetizou, que animaram, que corrigiram, que exortaram, que prepararam o povo e que declararam palavras que declararam a reconstrução, o sucesso da reconstrução do templo, combina com o que o profeta Oséias disse 200 anos antes a Israel. Está tudo amarrado. Eu vou ler para você, Oséias 1,7 diz: contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Quantos podem dizer amém para os textos que nós acabamos de ler? Queridos, o que tudo isso quer dizer para nós, como igreja? O quê? Não é só o nosso dinheiro, não podemos botar o dinheiro que a gente quiser. Não é só a nossa força, a gente pode pôr toda a força do mundo. Não é só a nossa ideia maravilhosa, nosso estudo, nossa faculdade, nosso insight. Não é. Não é só a nossa batalha, labuta, guerra, chame como quiser, dá o sangue. Não é. Não é sobre isso, não é assim que a gente vence na vida, a longo prazo e eternamente. Não é assim que a gente tem sucesso na empresa, não é assim que a gente tem sucesso na carreira, não é assim que a gente tem sucesso no casamento. Não é assim que Israel restaurou o templo e depois restaurou Jerusalém. E não é assim que nós, como família Nova Estação, vamos avançar pela nossa mão, pelo nosso braço, pelo nosso dinheiro, pela nossa estratégia. Não é assim. Se engana se engana você, se nós pensarmos que nós teremos sucesso a longo prazo porque a gente é bom. A Bíblia não diz que a gente é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Então, se não é por dinheiro, pela nossa mão, pela guerra, como que é então que a gente vai vencer o desafio que nós temos? É pela glória de Deus. É para a glória de Deus e pela glória de Deus em nós, através de nós. Que todos vejam que era impossível, mas que Deus fez. É pelo sobrenatural de Deus, através de nós. E isso só é acessado pela fé. Fala, fé. Então é a nossa fé que move montanhas, encontrando um Deus do impossível. A nossa fé que move montanhas, quando encontra um Deus que é o Deus do impossível, isso ressignifica o nosso dinheiro, a força das nossas mãos e as batalhas que a gente vive. É claro que nós vamos usar dinheiro. É claro que nós vamos usar as nossas mãos. É claro que vai acontecer guerra, batalha, é claro. Mas a nossa fé em um Deus grande, um Deus do impossível, ressignifica todos os recursos que nós aplicamos, seja na nossa família, casamento, seja no nosso negócio, na nossa carreira, faculdade, na nossa empresa.
e, claro, para o futuro da nova estação. Você crê nisso? E é por isso que eu quero dizer para você que esse é um tempo de lançar sementes. Como foi na história bíblica. Como foi na narrativa bíblica. Porque a gente poderia lançar uma estratégia. Uau! Pessoal inteligente demais. Não, a gente não quer ser lembrado por alguém que é inteligente, que tem uma boa estratégia. Não. A gente quer ser lembrado por alguém que a pedra angular é Cristo e que o fundamento está na palavra de Deus. Então, se é pela fé que a gente pode fazer alguma coisa, se é pela fé, se a vida é pela fé, o que nós podemos fazer como igreja? Nós podemos e vamos lançar sementes, porque tudo é pelo Senhor, amém? 2 Coríntios 9:10 diz, aquele que supre, presta atenção, aquele que supre a semente, ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Sabe o que o texto está falando? Que todas as sementes que são necessárias já estão aqui agora, disponíveis, agora. Ah, eu não tenho semente. Tem. Talvez você não tenha fruto. Fruto é para comer. Semente é para plantar. E às vezes a semente que você tem que plantar não serve o fruto para você, serve para o outro. Lembra do fluxo de sementes? Você pode entrar nesse fluxo de sementes do céu e se permitir participar disso. Aqui nesse momento estão as sementes do futuro. Sementes de tempo, sementes de talento, sementes de tesouro. Há tempo, talento e tesouro suficientes aqui. 24 horas para cada um de nós. Talento em todos nós, dons exclusivos, belezas, criatividades, capacidades, soluções, em cada um de nós, todos nós. Todos nós. E há tesouro, que você está respirando com roupa, dormiu debaixo de um teto. Há um tesouro que você precisa valorizar e agradecer a Deus aqui. Você crê nisso? Você sabia que nós já vivemos esse negócio de lançar sementes na nova estação? É tempo de lançar sementes agora. Mas por que a gente lança semente? Para a gente ser catapultado para uma nova realidade. Então eles voltaram da Babilônia podrão. Uma mão na frente, uma mão atrás. Não tinha nada. A primeira coisa, eles lançaram sementes. O templo foi reconstruído, Jerusalém foi reconstruída, Israel está aí hoje, aguentando todo tipo de pancada. Não, nem vamos entrar nisso agora. Mas toda vez que você semeia, você é catapultado a uma nova realidade. Toda vez que uma igreja semeia, ela é catapultada a uma nova realidade. E eu quero contar para vocês um pouquinho dessa história de sementes, muito rapidinho. Porque a história da nova estação é uma história de sementes. A gente começou numa chácara em janeiro de 2018. Se você contar na foto, não tem 25 pessoas aí. Tinha mais meia dúzia de crianças dentro da casa, derrubando a casa na chácara esse dia. A casa sobreviveu esse dia, nós também. Mas é assim, começa do nada. Você vem da Babilônia sem nada. E aí a gente tinha uma latinha, que era uma latinha, tá lá, ó, de chocolate, Ouro Branco. Ninguém lembra dela. Ninguém lembra da latinha, velho. A latinha dos pequenos começos. A gente sentava na chácara em 25 pessoas, a gente ministrava o poder da semente, da oferta, do dízimo, da aliança, do participar do mover de Deus. E as pessoas ofertavam, sabe aonde? Numa latinha velha, que nós achamos em cima da geladeira. Ah, vai ser isso mesmo. Nosso gasofilácio, isso aqui, ó. Vai ser a latinha de bombom Ouro Branco. Então a gente passava um por um. Não tinha Pix na época. Também a gente não tinha CNPJ, não tinha maquininha de cartão. Cara, a gente fazia reunião na chácara, debaixo do mormaço. Tá bom? E aí, com uma latinha de bombom Ouro Branco, através de uma latinha, com ofertas numa latinha, a gente vai para a próxima etapa, que é o cinema.
O cinema começa numa latinha de bombom Ouro Branco. E o cinema foi muito bom para nós. Nós nascemos ali no cinema. Quantos foram para a Nova Estação versão cinema? Deixa eu ver. É pouca gente, não é muita gente, ó. Quantos não foram? Não foram. Levanta a mão. Olha só, é a maioria. Depois tem outro culto, eu vou fazer de novo, isso aqui você vai ver. Nós estamos só no primeiro culto. O cinema foi muito bom, porque foi onde a gente nasceu como igreja. Mas a gente tinha uma coisa no coração, que era um fogo enorme, mas assim, um conforto. Senhor, pode usar a gente, mas daí domingo de manhã, nós temos tudo filho pequeno, tal. Domingo de manhã o Senhor usa a gente, depois a gente está liberado. Né? Semana inteira, domingão, sabadão, tal. E a gente achava que isso era implantar o reino de Deus. Né? Não foi bem assim, porque a gente não ficou no cinema, eu já vou para essa parte da história. Mas o cinema, ele foi maravilhoso, a gente recebeu muito. Agora, quem era voluntário aqui sabe o preço que a gente pagou para fazer o culto no cinema. Quem era do louvor, quem tinha que montar data show, não é data show, gente, é projetor. Projetor, algumas coisas entregam, né? Data show. Pior é falar retroprojetor, aí o negócio... Né, sogro? A gente lembra dos tempos antigos, né, sogro? Nossos tempos, né? Valorizar os bons momentos, é isso aí. E tudo isso, tudo que foi feito, toda a história, né? Então, a gente, antes de chegar aqui, a gente tinha retroprojetor lá atrás, na década de 80, né? Tudo isso nos trouxe até aqui. E aí tinha gente acordando 5 horas da manhã para ir montar o negócio no cinema, para pôr som, microfone, luz... Porque a gente tinha que começar o culto às 9, com a banda já ensaiada. E às 11 tinha que ir embora limpar, porque tinha sessão de cinema. E a gente estava ali curtindo, e no cinema foi muito legal, porque a gente teve inclusive o primeiro batismo no cinema. 7 pessoas batizadas, glória a Deus por essas vidas. E essas pessoas, a gente foi lá para a chácara, batizou elas na chácara, e voltou para o cinema, porque no cinema não dava para pôr uma piscina no cinema dos caras. Os caras iam... ficar meio brabo com a gente, naquele carpete maravilhoso. O cinema era aqui no VIP. VIC. O HD corrigiu rápido. VIC. Né? Muito bom. Mas, como a gente já disse, estava tudo muito gostosinho, né? Até um culto que, lá em janeiro de 2019, um ano depois, eu estava orando para encerrar. Eu tinha cabelo? Várias pessoas fizeram assim na cabeça. Ó. Você quer oração, irmão? Em posição de mãos? Vou impor a mão sobre você com muito amor. Gabriel, vou fazer seu casamento, Gabriel? Deixa comigo. Deixa comigo. E aí, estava orando para encerrar o culto. Primeiro culto, janeiro de 2019. Beleza, vamos para casa. É a macarronada, a feijoada do domingo. Veio um peso no meu ombro, um calor. Um negócio horrível, uma sensação horrível de esse lugar tá ruim, tá ruim, tá ruim. E comecei a orar sobre aquilo. Enquanto eu orava uma coisa, pensava outra em oração. E eu parei, não sei quantos lembram disso, falei, agora nós vamos orar para uma outra coisa. O Senhor acabou de me dizer que nós não permaneceremos no cinema. O nosso futuro não está aqui. Não é aqui. Então vamos orar por um novo local. E a gente começou a orar por um novo local. Naquele momento. Foi estranho, porque a gente tinha certeza que ia ficar a vida inteira no cinema. Era tão gostosinho. Aquelas poltronas. 70% da igreja dormia enquanto a gente pregava. Escurinho, aquele som perfeito. Aquelas poltronas. Tinha aquela poltrona de casal, né? Os caras já aproveitavam para conhecer alguém, né? Namoro no culto. Né? Então, assim... a gente começou a orar. Foi quando a gente encontrou um lugar legal. Esse aqui. Dá uma olhada lá. Aí a gente entrou, deu uma olhada, falou, nossa, vamos ver o que a gente precisa fazer. Sabe o que precisava fazer? Tudo, não tinha nada aqui. Né? A gente achando que ia encontrar uma igrejinha pronta para a gente sentar e aleluia. Não. A gente não tinha nenhuma estrutura para mudar para um novo lugar. Eu não sei se você percebeu, mas a gente estava num cinema. A cadeira era a poltrona do cinema. A gente não tinha cadeira. Nenhuma. Porque não tinha onde pôr a cadeira se comprasse. Então, a gente faz um projeto. Na verdade, a gente dá um passo de fé enorme. Faz um projeto.
e pensa, vamos transformar esse local. E aí tem lá, ó, aqui vai ser assim, aqui vai ser o café, aqui vai ser a sala das crianças. Tem mais fotos. Se vocês quiserem, arrasta para cima que vocês pegam mais depois. Mas nesse projeto, a gente descobriu o seguinte: a gente precisa comprar cadeira, a gente precisa fazer parede, várias paredes. A gente precisa comprar porta, a gente precisa comprar ar-condicionado, porque essa pele de vidro, ela é um forno natural. Isso aqui no verão, metade do problema do calor que nós temos aqui é porque a pele aqui na frente é de vidro, não é tijolo. O tijolo segura a temperatura. A pele de vidro amplifica o calor aqui dentro. Então falou, cara, nós temos que botar 2 ar-condicionados gigantes, tem que botar ar-condicionado nas salinhas lá em cima, a gente precisa pintar, fazer gesso, ligações elétricas, a gente precisa fazer uma central técnica, porque a igreja tem uma central técnica para comandar tudo isso. Enfim, nós fizemos as contas. E a gente precisava gastar, ou investir na época, R$212 mil. E a gente tinha um bom saldo na conta, R$7 mil. Estava positivo, glória a Deus, né? Mas aí a gente lançou um programa de participação para a construção do legado que a gente chamou de Legacy. E a igreja entrou no Legacy. E cada dinheirinho que entrava, caía na conta, pingava na conta lá R$1.000, R$500, R$2.000, R$1.000, R$3.000, R$5.000, R$2.000, R$3.000, quem dá mais? R$6.000, R$7.000, temos 10, R$10.000, começou a cair na conta. A gente somou tudo isso, a gente começou a construir parede, botar marca na frente, colocar luz, tudo o que precisava. Agora, nós reformamos esse local, você já está nele. A novidade é que você está nele. Tá bom? Tá bonito aqui, não tá? Muito gostoso. Mas não é nosso, tá? Tá tudo bem. É do Senhor, é do papai, então é nosso. Tá bom? Mas do orçamento de R$212 mil que a gente precisava, nós arrecadamos, sabe quanto? R$60 mil. E aí ficou uma diferença entre 60 e 212 mil, que eu vou te falar uma coisa. Não coube na planilha. Não teve como descrever. Nem por força, nem por violência. Mas, pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz no Salmo 126:5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E porque houve semente, e porque houve sacrifício ao semear, e porque houve entrega, em junho de 2019, essa família aqui, ó, a família Nova Estação, realiza no lugar que a gente batizou de Campus NEC, esse lugar é o campus da família Nova Estação Church. A gente realiza aqui o nosso primeiro culto em um local próprio, que não era cinema. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela semente, amém? Foi lindo, foi maravilhoso isso aqui. Você sabe a melhor parte para mim dessas fotos? Aquele andaime lá no canto lá. Porque o andaime é um negócio que você tem raiva. O andaime é sujo. Aonde passa o andaime cai pedaço de concreto, tinta, gesso, não é isso? A roda do andaime não roda. Você montou um andaime de 4 metros, você fica aqui, o negócio faz assim, ó, não roda. Esqueceu o negócio lá embaixo, é 10 minutos para descer e subir de novo. Andaime é um negócio que me incomoda, te incomoda. E o andaime mostra que a gente estava avançando na obra, apesar das dores que o andaime nos trazia. Então, querido, não foi por dinheiro, não foi pela nossa mão, não foi pela batalha, pela guerra, foi pela fé. Foi com sementes caras que nós saímos do zero e nós chegamos até aqui hoje. Às vezes você olha aqui e compara a gente com outro alguém. Você é bobo, porque a gente não faz isso. Não faça você também. Sabe o que a gente pode se comparar? Eu comigo mesmo na linha do tempo. A Nova Estação com ela mesma em 2018, a Nova Estação com ela mesma em 2024. Eu não sei se você sonha assim, eu sonho assim. A Nova Estação em 2034, em 2044, em 2054. E porque houve semente, porque houve entrega, está aí, ó. Nós hoje podemos testemunhar a glória de Deus, muitas pessoas sendo batizadas. Eu sei de vários casais que tiveram seu casamento restaurado aqui, de muitas crianças que foram ativadas aqui,
cheias do Espírito Santo. Eu sou tocado pela presença de Deus na comunhão dessa família todos os domingos, todas as reuniões, em todo o tempo. Eu sou pessoa física, Hugo Della Rosa, não o pastor da igreja. Eu sou transformado aqui, glória a Deus, e você também. Sementes transformam realidades, elas levam a gente de um cativeiro para uma nova realidade. E agora, queridos, é tempo de nós como família olharmos para o futuro. Nós estamos diante de um grande desafio, que é amplificar o alcance da família Nova Estação, como igreja, como família, não como instituição, como igreja, como família. Sabe? E o que nós precisamos fazer? Bom, para começo de conversa, como pastor nessa casa, e como alguém que tem responsabilidade, peso no ombro de trazer a visão, nós precisamos encarar uma coisa e oficializar. É tempo de nós olharmos para o futuro, não dá para ficar olhando para o presente mais. O presente passou, o presente nós já ganhamos. E é tempo de expansão. O Senhor quer derramar mais sobre nós. Você crê nisso? Quantos têm fé comigo aqui? Por que a gente quer expandir? Por que a gente vai expandir? Porque Mateus 28, 19 e 20, eu vou ler para você, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E ele diz também em Marcos 16, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí vem o Pentecostes, o empoderamento do ID, o empoderamento do que Ele nos pede. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. 2024, sabe qual é o nosso projeto? Nenhum ainda. Mas nós podemos oferecer uma coisa para o Senhor: fé. Nós queremos, eu vou declarar aqui, nós queremos um novo local para culto, moderno, com todos os recursos possíveis, com bom estacionamento, com estrutura gringa para formar as crianças. As crianças vão ter eles vão ter igual os adultos têm, de espaço, de tecnologia, de recursos e tudo mais. Nós queremos um lugar que vai mudar gerações, nós queremos um lugar, não para mostrar para os outros, não. Nós queremos um lugar para ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a palavra de Deus. Um lugar que caiba entre crianças e adultos, pelo menos no mínimo, 550 pessoas por culto. Então nós estamos fazendo o quê pela fé? Primeiro, nós estamos procurando um local, nós já estamos fazendo isso. Tem algumas possibilidades, nenhuma certa até agora. Seguimos orando. Outra coisa que nós estamos fazendo, nós precisamos lançar sementes. Então a gente vai procurar um local, a gente vai lançar sementes, a gente vai buscar esse negócio. A gente saiu de um lugar de pensamento para ir para outro, mas quando a gente chega nesse outro, que nós estamos chegando hoje, a primeira coisa que a gente faz é lançar as nossas sementes, as nossas ofertas voluntárias de sacrifício ao Senhor. E nesse lugar, nesse púlpito, muito em breve, nós voltaremos para mostrar para vocês, assim como foi lá em 2019, um novo projeto. O projeto do novo campus da Nova Estação, versão 2.0. 2025, eu quero encher o seu coração de fé no final dessa palavra. A Nova Estação vai completar que idade? O ano que vem? 7 anos. Sabe o que é 7 anos na Bíblia? É a perfeição divina. É plenitude espiritual, é tempo perfeito. É a conclusão de uma etapa. O Senhor Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. 7, na Bíblia, é o ciclo perfeito, o número perfeito. Então o que nós entendemos como pastores e como líderes, para trazer para vocês direcionamento? Que nós precisamos preparar o campo para a colheita em 2025. Como? Depois de tudo isso que eu ministrei.
convertendo nosso tempo, talento e tesouro através da fé em Cristo Jesus, no mover dele e no que ele tem feito. Você concorda comigo no Espírito? Faz sentido o que eu estou pregando para você? Então, o papelzinho, o flyer, já foi distribuído? Não? Pode distribuir para a gente. Pode mandar ver. Vocês vão receber um flyer. Nós estamos nesse dia reativando o nosso programa de legado, que se chama Legacy. Nesse flyer que vocês vão receber, ele traz algumas das coisas que eu falei aqui hoje para você. Mas nós, como família Nova Estação, nós queremos, preste atenção, estar envolvidos no que Deus está fazendo. Quantos querem estar envolvidos na história de Deus? Tem uma música, né? Que me envolva na tua história. Não sei a música. Me envolva na tua história, fala. Né? Essa aí. Me envolva na tua história, Senhor. Eu só quero estar envolvido na tua história. Então, como família, nós estamos liderando a igreja para que nós possamos nos envolver com a história de Deus na terra. Quantos querem isso? E nós não queremos que ninguém fique fora desse fluxo de sementes do céu. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você, me dá um flyer também. Esse flyer é um documento, é um compromisso. Não é um flyer de propaganda, não é um flyer de hamburgão depois do culto. Você recebeu para já devolvê-lo, tá bom? Então aqui na capa você tem a capa desse contratinho do Legacy, Construa o Legado. Aqui dentro eu vou ler com você. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O programa Legacy é um programa de construção de legado e por isso não se resume a um novo prédio ou uma reforma apenas, mas a toda a ação que nos aproxima da visão que Deus tem nos dado. Com o Legacy, poderemos abençoar mais vidas com aquilo que Deus tem depositado em nossa igreja e assim expandir nosso espaço físico e infraestrutura e com isso também a nossa família e o reino dos céus aqui na terra, pois temos vivido essa palavra. Amém? Amém? Estamos construindo o teto para as próximas gerações e você pode participar disso. Aí do lado vem assim, como participar? Sendo intencional e se comprometendo com uma oferta mensal, cujo valor será direcionado pelo Senhor. Busque a Ele e entenda no seu espírito com qual opção você deve contribuir para a construção do legado. Então você assinala com a sua caneta 15, 50, 100, 200, 400, 700, 1.200, R$2.000 por mês. Tá? Qual é a sua semente? Como você quer participar com isso? Se você não quiser participar, também está tudo bem. Tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero que você ore nesse tempo. Nós vamos orar agora no final do culto para encerrar já. Calma que ainda tem mais algumas coisinhas para te passar. E na sua oração você vai buscar no Senhor direcionamento. Eu não quero que você faça nada para me agradar, para agradar alguém, ou nem mesmo para receber algo de Deus. Eu quero que você faça algo como o povo fez, como nós fizemos em 2019 e como você pode fazer agora, semeando a semente de construção do futuro, entendendo o que nós estamos ministrando aqui, amém? E depois de assinalar, você vai preencher ali, eu, Hugo, me comprometo a ofertar o valor acima assinalado mensalmente para o programa Legacy. Meu WhatsApp, tem um numerinho ali, data, tem a data ali e a sua assinatura. E aí está escrito aqui embaixo assim, ó, entregue esse compromisso no espaço NEC, lá atrás, que faremos contato por WhatsApp para combinar a data inicial e a forma de pagamento, Pix ou cartão. Em caso de desejo de cancelamento da sua inscrição no futuro, você poderá usar o mesmo canal de WhatsApp para combinar o encerramento do plano. Sem multa, sem juros, sem ninguém ficar no seu pé. Você pode encerrar depois, tá bom? Então, sem nome no Serasa, não tem nada disso. Não vai para cartório, tá bom? É um compromisso seu com o Senhor, com o futuro que o Senhor está construindo, amém? Então você recebeu isso aqui, nós já vamos orar. Todo mundo com isso aqui na mão? Glória a Deus. Se você não preencher, se você não colocar nada, devolva em branco. Tá bom? Beleza? Devolva em branco pra gente, que a gente vai fazer mais momentos como esse. Deus é maravilhoso. Que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso,
comente aqui abaixo, interage com a gente. Ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais aos domingos, 18 horas e 30 minutos. Ou ainda, a gente pode se encontrar nas células, que acontecem semanalmente. E que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.